estamos aqui no nosso canal podcast Negócio TI Direito e hoje eu estou com um convidado, estamos fazendo um podcast internacional. Estou com um convidado aqui muito especial, o Ícaro Leonardo da Silva, que é diretor global de patentes da Ericsson. Ele está, neste momento, em Estocolmo, na Suécia, um cearense formado em engenharia elétrica aqui no Brasil, né? Fez uma parte da graduação na França e além de ser o diretor global de patentes da Ericsson, né? Ele é um inventor de centenas de patentes espalhadas pelo mundo, né? Em cima da tecnologia 5G e agora 6G. Então, como esse assunto está muito na moda no Brasil neste momento, o que a gente vai conversar aqui com o Ícaro? É um pouquinho do que ele vai fazer e vai falar no congresso da BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, em agosto, né? Lá no dia 22 de agosto, começa. Vai nos contar aí um pouquinho sobre o painel que ele vai participar, chamado Inovação e Sociedade 5.0. Será que nós estamos migrando para um novo patamar de conhecimento? Então, Ícaro, super obrigado por estar aqui comigo, fazendo esse bate-papo. Agradeço aí o teu tempo, teu conhecimento. E, por favor, te apresenta, conta um pouquinho aí da tua história, como é que o Ícaro foi parar em Estocolmo, na Suécia, e hoje diretor global de patentes da Ericsson. Pois é, rapaz. Obrigado, Regis, pelo convite, né? É sempre bacana falar de 5G para um público brasileiro. Eu venho falando de 5G há vários anos, em diferentes contextos. Contexto, às vezes, mais científico, quando eu trabalhava ainda com pesquisas, depois um pouco mais com a comunidade do direito, que trabalha com propriedade intelectual. Mas nos últimos anos eu tenho falado bastante sobre esse assunto no Brasil e é sempre uma satisfação e é legal. Bom, como você falou, eu sou engenheiro eletricista, com mestrado e especialização em telecom pela Universidade Federal do Ceará. E em 2010, após a conclusão do meu mestrado, eu fui contratado como pesquisador da Ericsson aqui na Suécia, em Estocolmo, onde eu estou baseado desde então. E esse foi um processo onde, na universidade, nós tínhamos alguns projetos em parceria com a Ericsson. Então, a gente sempre tinha algumas discussões com os pesquisadores da Suécia e a gente acaba estabelecendo uma espécie de relacionamento em torno dos assuntos, e eu vim fazer aqui uma espécie de estágio para a conclusão do meu mestrado. Depois de um tempo, a gente vai se adaptando, vai gostando do local, vai gostando do trabalho, e eu fui ficando por aqui, até ser contratado como pesquisador. Faz em torno de 12 anos que eu trabalho por aqui. Na maior parte desse tempo, eu trabalhei realmente com pesquisas relacionadas ao que viria a ser o 5G. Hoje a gente tem aí o 5G começando no Brasil, né? O 5G standalone, que a gente chama. Essa semana, acho que em Brasília, né? Houve a inauguração aí do 5G. E eu venho trabalhando com pesquisas relacionadas a isso desde que eu comecei, em 2010. E depois eu fui me engajando em outras atividades relacionadas a isso também. Eu liderei grupos de trabalho em projetos 5G financiados pela União Europeia. Tem o projeto METS, que é conhecido como o projeto de pesquisa que estabeleceu realmente as bases do que viria a ser o 5G. E, na sequência, eu apresentei a Ericsson junto ao 3GPP, que é um fórum que define toda a parte de comunicação do 5G. Quando a gente fala de definir a comunicação, a gente está falando de todas as mensagens que são trocadas, enviadas, transmitidas pelos dispositivos 5G, que estão ali instalados num smartphone, e a rede celular. E todos os comportamentos que um smartphone 5G venha a executar. Tudo isso é definido nesse fórum, que é o TGPP, e eu representei a Ericsson lá. E lá é onde a gente escreve, digamos assim, os protocolos do sistema, né? Toda a parte de comunicação. E depois de um tempo, em 2019, eu passei a integrar o Departamento de Propriedade Intelectual e Licenciamento da Ericsson, e hoje eu atuo no desenvolvimento do portfólio do que a gente chama de patentes essenciais do padrão, que são aquelas patentes que a empresa detém e que podem ser mapeadas no sistema. Então, basicamente, são patentes que fazem parte do 5G. E eu represento também a Ericsson em negociações de licenciamento
relacionados aos nossos patentes 5G. Perfeito, Esse é um breve resumo. Muito bem. E me diz uma coisa, agora eu vou atuar aqui como um leigo, né? Como eu sempre sou aqui nos meus bate-papos, assim. Na tua percepção, Ícaro, o que realmente o 5G traz para o ser humano, para a sociedade? Onde é que ele realmente mexe no cotidiano? E parafraseando um pouco ali do que a gente falou antes de começar aqui a nossa gravação, sobre a sociedade 5.0. O que muda realmente na sociedade com o 5G em relação ao que a gente tinha anteriormente? Essa é uma pergunta interessante, complexa e que requer um pouco de paciência e, de certa forma, um pouco de especulação, porque a gente pode dizer que o 5G é algo que está começando um processo de implantação no Brasil. Existem 3 dimensões que a gente costuma falar, que são as dimensões onde o 5G deve impactar. A primeira delas é algo mais tangível para nós, que é a dimensão relacionada aos consumidores. E a melhor forma de eu explicar isso é colocando um pouco uma perspectiva histórica. Não sei aí a idade do nosso público, né, de que geração nós somos, mas provavelmente alguns de nós vão se lembrar aí do famoso tijolão, né? Sem Não sei dúvida. em Porto Alegre do que vocês chamavam, mas lá em Fortaleza a gente chamava do famoso tijolão. O que era o tijolão? O tijolão era aquele celular gigantesco, pesado, né, que tinha uma bateria enorme, que acabava rapidamente, que basicamente servia para a gente se comunicar através da voz. E ele era pesado porque ele era analógico, e o consumo de bateria era um consumo muito elevado e rápido. A partir daí a gente tem a transição para o sistema 2G, que é um sistema digital, onde os aparelhos são menores, é um sistema já global, já existe a introdução da mensagem de texto, que se tornou o serviço dos mais populares e mais interessantes. Você pode imaginar, até hoje a gente usa o WhatsApp. A tecnologia é um pouco diferente, mas a intenção do serviço é muito parecida. E depois disso a gente tem a web, com o 3G, né, onde a gente pode acessar as páginas de internet através do nosso telefone. O 4G já foi uma revolução onde a gente pode se comunicar através de vídeo. A gente poderia estar tendo essa conversa aqui com vídeo através de uma conexão 4G facilmente. Eu utilizo isso com certa frequência. E o 5G é o próximo passo disso. E o que isso virá a ser ainda está em aberto, porque envolve tudo isso que a gente conversou, mas vai envolver também novas aplicações relacionadas, por exemplo, a realidade virtual aumentada e estendida. Novos modelos, por exemplo, de comunicação remota e etc. Download de pouquíssimos segundos, um vídeo de vários gigabytes. Então, essa primeira dimensão relacionada à dimensão dos consumidores talvez seja mais, de certa forma, simples de se perceber. Mas o grande diferencial do 5G é não parar aí. Eu creio que até a 4ª geração houve uma tentativa de sempre tentar evoluir os sistemas para melhorar esse serviço voltado para o consumidor. O 5G tem isso também, e eu creio que a população vai perceber no início, mas deve perceber ainda mais a partir do momento em que começa a existir o engajamento da comunidade do software, dos aplicativos, das startups, onde se começa a pensar em novas aplicações, utilizando a tecnologia de acesso 5G e explorando o potencial que ela tem, que não pode ser explorado pelo 4G. Então, eu costumo dizer que assim, a gente vai ver de cara alguma diferença nos serviços existentes, mas novos serviços vão aparecer. Quais eles são, nós ainda vamos ver isso acontecer. Mas existem outras 2 dimensões, eu vou já chegar na sociedade 5.0, tá? A segunda dimensão é a dimensão da indústria. Eu me lembro, Regis, lá no início, quando eu comecei a trabalhar com as pesquisas e me envolvi no projeto METS europeu, que a ambição era que a comunicação móvel 5G tivesse um papel similar ao papel que a eletricidade teve num determinado momento pós-evolução industrial, onde realmente há uma transformação da indústria com o advento da energia elétrica. Então, a ideia é que o 5G possa fazer também algum tipo de revolução parecida com a indústria, melhorando os processos, acelerando os processos e melhorando a produtividade da indústria. E a terceira dimensão, que eu diria que tem um pouco mais a ver com essa questão da sociedade 5.0, é a dimensão das transformações sociais. Eu entendo que na sociedade
5.0, as soluções tecnológicas, elas visam melhorar o bem-estar humano, a qualidade de vida, a resolução de problemas sociais. E a tecnologia 5G, ela será um dos pilares para atingir esses objetivos, né? E os exemplos que a gente costuma citar são os transportes conectados, os veículos autônomos, os serviços de telemedicina, os serviços de emergência avançados utilizando drones e etc. Também é algo que precisa ser desmembrado e explorado. Entendi. Ou seja, nós vamos ver a partir do 5G, vai depender da indústria, né, que tu está trazendo, uma evolução dos serviços hoje como a gente utiliza, mas talvez aquilo que tu tocou assim de forma muito rápida, a ideia do carro conectado ou do carro autônomo poderá vir a ser uma realidade à medida em que essa troca de comunicação de dados aconteça em centésimos de segundo, né, com a periferia que o carro, inclusive, está vendo, né? Porque eu acho que esse é o desafio hoje, né, desse tipo de serviço. Estou jogando esse serviço, mas tu trouxe o mundo industrial também como um exemplo, né? Isso, eu acho que o passo que deve acontecer agora no Brasil é um passo associado à educação sobre a tecnologia. As pessoas precisam compreender como funciona a tecnologia e qual é o potencial dela. E a partir daí eu entendo que a comunidade empreendedora, a comunidade que vai pensar nessas inovações, vai colocar um pouco da criatividade do brasileiro em prática, né, para tentar encontrar aí aqueles serviços que vão ser adotados pelo público em massa. E qual é o desafio, Ícaro, de implantar 5G no Brasil ou no mundo? Pegando assim o conhecimento das patentes que a Ericsson tem, que tu trabalha, que tu estuda, o desafio está na questão de antenas, dessas antenas estar espalhada, é a infraestrutura. O que realmente tem que mexer para que o 5G funcione? Por exemplo, eu vi aqui, de novo de leigo, tá? Vi que um dos espectros de frequência no Brasil, uma das empresas, as operadoras que ganharam as licitações aqui, tem que colocar 5G, ou não sei qual é o G, nas estradas, nas rodovias, mas imagina o tamanho do Brasil, que tu conhece muito bem. Como é que é esse desafio aí? É possível isso? É possível, é possível. Eu creio que o maior desafio é você, do ponto de vista prático, né? Nós não estamos falando aqui de desafio de soluções tecnológicas. Uhum. Mas do ponto de vista prático é a gente criar uma cobertura dentro de um país de dimensões continentais como o Brasil. A minha compreensão sobre o processo de licenciamento das bandas é uma compreensão de que houve um passo positivo no Brasil nessa tentativa de amarrar de alguma forma as licenças com essa necessidade de prover determinadas coberturas em determinados modelos. Então eu acho que isso foi um passo bacana e eu acredito que ao longo dos anos isso deve acontecer no Brasil. Mas é um processo também que leva tempo, né? É um país grande. Sim. E para alguns dos serviços que a gente tem colocado aqui, por exemplo, relacionados a serviços de emergência, de carros autônomos, é importante a gente ter cobertura dos serviços, né? E relacionado a isso, eu poderia dizer que também algumas das bandas, principalmente relacionadas às frequências mais altas, exigem um número maior de antenas. Então, isso também é um outro aspecto, digamos assim, que traz novos desafios. E aí eu já entro um pouco na questão tecnológica, né? A física, ela continua a mesma, né? Nas frequências superiores, a propagação ela é mais desafiadora. Então, ela exige que a gente se utilize de técnicas mais avançadas de processamento de sinal. E uma dessas técnicas avançadas são as técnicas de múltiplas antenas, que a gente chama, né? Uhum. E de estreitamento de feixes. Então, tudo isso criou uma gama e uma série de desafios que a gente acabou resolvendo no 5G. Uhum. Mas, do ponto de vista prático, uma vez que a gente já tem soluções para isso, o desafio é como criar a cobertura razoável para esses serviços tão desafiadores que a gente almeja com o 5G.
principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Mas eu acredito que vai acontecer, viu, Regis? Vai acontecer. O processo foi bem feito, foi bem amarrado, e agora é a gente esperar aí de forma positiva que os operadores comecem a construir essa cobertura aos poucos. Consegue dar um exemplo aqui de aplicação nesta segunda dimensão que tu falou da indústria, de usar 5G o quê? Para monitorar, por exemplo, robôs, por exemplo, dentro de Sim, fábricas? Poderia ser um exemplo? sim, sim. Eu acho que a forma mais simples da gente pensar isso você pode pensar nas indústrias mais locais, onde você tem uma cobertura que a gente chama interna, indoor, onde tudo hoje é feito através de cabos, né? Não tudo, mas a maior parte dos processos onde nós temos os processos automatizados, os robôs, o maquinário, é feito através de cabos, e isso seria substituído pela tecnologia sem fio. Então, esse é um passo. Mas existe um outro passo onde você pode pensar numa indústria em escalas maiores, em termos de tamanho. O próprio agronegócio pode ser enxergado como uma indústria onde as máquinas que são operadas têm dimensões bem maiores, Sim. o que torna interessante, porque você cabear esse tipo de maquinário é algo meio difícil você pensar. Mas uma vez que você tem a cobertura macro de uma rede celular, faz muito mais sentido você explorar isso de alguma forma para automatizar a operação desse maquinário. Então, esses são dois exemplos assim que você pensar. Não, tu está vaticinando aqui comigo e eu estou divagando junto. É que assim, tu está provocando, dizendo, e aí tu me corrige se eu estiver equivocado, que o 5G é o primeiro passo para a gente eliminar um monte de fios, né? Porque fios e cabos, né? Que é o sonho de todo mundo que usa tecnologia, né? Quer dizer, que terminar com os cabos, né? E aí me conta o seguinte, se nesta linha de que tu tens uma nova infraestrutura wireless, né? Muito mais rápida, né? Muito mais acessível, obviamente, dependendo da infraestrutura. Qual é o caminho e futuro das telecomunicações? Ah, como é que fica essa dinâmica entrando 5G e outros tipos de telecomunicações? Vou te dar um exemplo. É muito comum nas empresas usarem serviços de MPLS para se comunicarem, né? Empresa A com a empresa B, ou filial, matriz, né? Elas vão poder eliminar esse serviço das operadoras de telefonia e usar 5G para fazer isso ou não? Ou vão conviver as duas tecnologias juntas? Como é que tu vê isso? Eu acho que você tocou em dois aspectos aí que eu vou tentar separar um pouco deles dois, certo? Perfeito. Uma é sobre o futuro das telecomunicações. Claro que é uma pergunta de opinião, certo? Claro, óbvio. É algo relacionado à previsão. Mas a melhor forma da gente prever o futuro é tentando entender o que aconteceu até aqui. Uhum. Então, o que a gente tem até aqui nas telecomunicações, e aqui eu vou ser um pouco mais específico e falar das telecomunicações móveis e celular, é que a cada 10 anos nós temos um novo ciclo de inovação. Então, se você pegar o 1G, o 2G, o 3G, o 4G e agora o 5G, você vai perceber esse gap de 10 anos. E durante esses 10 anos, basicamente, o que nós temos? É um sistema que passa a ser implantado e vendido comercialmente e utilizado pelos usuários, pela indústria, quem quer que seja, e a comunidade científica e de pesquisa e desenvolvimento que passa a pensar já no próximo sistema durante esses 10 anos. Então, voltando um pouquinho, desculpa a digressão para a minha história, como eu te falei, eu comecei a trabalhar com 5G em 2010. O que estava acontecendo em 2010? Estava acontecendo o 4G. Então, eu Perfeito. comecei a trabalhar com pesquisas relacionadas ao 5G. Então, eu entendo assim que, da mesma forma que ninguém questiona que a cada 4 anos vai ter uma Copa do Mundo de futebol, provavelmente a cada 10 anos a gente deve ter aí uma evolução dos sistemas móveis. Eu também creio que a gente vai continuar com o modelo de inovação que nós temos hoje, que é baseado na propriedade intelectual, na padronização, devido a essa necessidade da inovação, por conta de sempre haver uma demanda nova que a gente cria. A nossa indústria é uma indústria criativa, por um lado, de pensar em soluções e novas ideias, mas também é uma indústria que está sempre
observando o mundo à nossa volta. Quando o 3G foi discutido a primeira vez, eu lembro que a ideia era que a gente pudesse tornar a internet, que já era um fenômeno crescente, algo que fosse móvel. Então você percebe que a indústria observa o que está acontecendo e pensa de que forma a gente pode utilizar isso ou explorar o fato da gente ter a comunicação móvel dentro disso. Então, da mesma forma hoje, a gente observa essas questões relacionadas a machine learning, essa quantidade de dados e pensa de que forma a gente pode pensar o 6G dessa forma. Então, em resumo, é isso. A nossa indústria é criativa e eu acho que a cada 10 anos nós vamos ter aí sempre um novo sistema aparecendo. Me deu uma palhinha aqui para te fazer uma pergunta bem provocativa e futurista agora. Se tu disse que a cada 10 anos a gente vive esses ciclos de inovação e agora a gente está começando a ver o ciclo do 5G, provavelmente um grande pesquisador como o Ícaro, que está há 10 anos, e tu acabou de dizer, lá em 2010 eu comecei a brincar com 5G, significa que neste momento o Ícaro está pensando no 6G, é isso? Ou já está começando a estudar? Eu acho que, em parte, sim. Agora, a gente precisa separar duas coisas, sabe, Regis? E eu acho que existe, às vezes, uma confusão no público geral com esses labels, o 5G, o 6G, 4G. A primeira vez que você ouviu falar de 6G, não sei se você vai lembrar, mas foi um tweet do Donald Trump. Foi. Quando começaram a falar de 5G, ele soltou, eu quero o 5G, o 6G, o 7G, mas sem muita compreensão sobre o que aquilo realmente significava. E se você observar no Google Trends, existe um pico ali de busca sobre o que é o 6G naquele dia ou naquela semana. É bem interessante esse fenômeno, eu uso até esse slide em uma das minhas apresentações. Mas a separação que eu gosto de fazer é a seguinte: o 5G hoje é uma realidade. Nós temos smartphones, nós temos redes operando, nós temos bilhões de usuários pelo mundo, nós temos planos ambiciosos de adoção pela indústria, consumidores e sociedade, um ecossistema que se prepara para se beneficiar do sistema, e produtos. É algo tangível, é algo real, é algo que está acontecendo e não vai deixar de acontecer no próximo ano, nem nos próximos anos. O 6G é um tema de pesquisa. Não existe um sistema 6G e nem existirá nos próximos anos. A indústria tem mais ou menos um consenso que o 6G deve acontecer, dentro daquela história dos ciclos de inovação, em torno de 2030, por ali, né? Existem algumas diferenças de posicionamento, algumas variáveis que talvez mude para mais ou para menos, mas em torno de 2030. Esse é mais ou menos o tempo em que durou entre o 4G e o 5G. Só que durante esses 10 anos é preciso que haja pesquisa, como você colocou. É preciso que os pesquisadores estejam explorando novas ideias, novas soluções. E, em paralelo a isso, é importante dizer também que o próprio 5G vai evoluindo. Quando nós terminamos a primeira versão das especificações do 5G, o 3GPP não parou os trabalhos e disse, agora nós fechamos as portas e vamos aguardar 10 anos para começar o trabalho do 6G. Não é assim que funciona. O 3GPP continua com a evolução do 5G. Num determinado momento, o 5G vai evoluindo e a cada release que vai acontecendo tem novas ideias e novas soluções, novos problemas que vão sendo resolvidos. Chega um momento em que o 6G vai começar. Agora, tudo que se aprendeu durante o 5G e a evolução do 5G não fica perdido. Isso é uma outra lição que a gente observa na evolução dos sistemas lá do 1G até o 3G. Então, nesse gap de 10 anos, as empresas estão pesquisando, mas o 3GPP também, através das empresas que contribuem, vem evoluindo. E tudo isso é lição e aprendizado para quando começar o 6G. Então, respondendo agora a resposta curta da tua pergunta, se você disser assim que, na verdade, você está pensando no 6G, eu estou pensando na evolução do 5G. O label 6G talvez não seja o mais importante no momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar no 5G enquanto um sistema do agora que está sendo implantado e do sistema a ser utilizado nos próximos anos. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que ter um pouco de cuidado para que o label 6G não acabe se tornando uma distração desnecessária, enquanto que o momento atual é realmente pensar no 5G, de falar das aplicações que vai acontecer nos próximos anos com o 5G. Sim, mas a busca pelo 6G, vamos esquecer o label,
ou a inovação que vai ser aplicada ao 5G, ele vai ser, na tua visão de pesquisa hoje, ele vai ser em cima de buscar mais capacidade de transmissão, ele vai ser na busca de, sei lá, no mundo da imagem, é a renderização da imagem, né? É comprimir transmissão para dar mais vazão. Para onde está indo esse tipo de pesquisa aí, Cora? De novo, eu estou te jogando as provocações como leigo. Eu te prometi que eu ia ser um leigo aqui para que tu Não, são realmente boas. ajude os nossos ouvintes para dizer, não, olha só, nós temos que olhar para cá, é aqui que nós queremos ir, né? As perguntas são muito boas, né? Eu vou abordar de duas formas. Primeiro, eu vou tentar abordar do ponto de vista processual e depois eu coloco alguns exemplos do que se fala hoje sobre 6G. Do ponto de vista processual, durante esses 10 anos, né, dos ciclos de inovação, esse é um assunto que eu gosto, porque eu vivi pelo menos um ciclo. Eu tenho colegas que viveram vários desses ciclos na Ericsson e são inventores aí, várias partes de 3G, até do 2G. Mas é muito legal quando eu converso sobre esses ciclos com eles, desses processos, e eu tento criar a minha própria síntese do ciclo que eu vivi e estou vivendo ainda, né? Mas o que acontece é o seguinte, nessa fase inicial, é uma fase que a gente chama de fase exploratória dos componentes técnicos e dos problemas em si, né, das aplicações, possíveis aplicações do que vem a ser o CG. Então, essa é a fase onde há a maior quantidade de incertezas. Então, existem especulações sobre a tecnologia A, B, C e D. No final das contas, só uma delas vai sobreviver depois desses 10 anos. Por várias razões. Tem razões comerciais, tem razões relacionadas à performance, razões relacionadas à adoção do público relacionado a uma determinada tecnologia. Às vezes a tecnologia é muito interessante, mas de repente não tem hardware ainda para implementar aquilo, ou de repente o público, a sociedade não está preparada para esse tipo de aplicação. No 3G se falou muito, por exemplo, sobre vídeo, conversação em vídeo. Não aconteceu, a tecnologia estava lá, mas não aconteceu, só foi acontecer no 4G. Então, tem todas essas variáveis. Então, do ponto de vista processual, tudo que você lê hoje sobre 6G, você deve compreender como algo, até certo ponto, especulativo. Sim. Por um lado, também outra coisa importante de você observar é que, geralmente, é um posicionamento, você tem que aprender a diferenciar também os posicionamentos de uma determinada empresa e os posicionamentos de algum consórcio da indústria como um todo. Porque a indústria de telecomunicações, ela é um pouco especial, eu diria, comparada com outras indústrias. A gente geralmente costuma caminhar juntos. E uma das razões é a necessidade da interoperabilidade. Nós entendemos que quando a gente desenvolve um sistema como o 5G, nós precisamos criar produtos de diferentes empresas que precisam se comunicar. Então, não adianta a nossa empresa desenvolver sozinha um sistema. Porque, no final das contas, a gente precisa sentar numa mesa de negociações, que acontece na padronização do 3GPP, e concordar com um sistema único e global. Isso é muito específico. Isso acontece de forma muito pragmática e clara na padronização, mas isso acontece desde a pesquisa. Lembra que eu comentei o METS, Projeto 5G Sim. da União Europeia? Começa ali, a gente tenta concordar de alguma forma ou de outra quais são esses componentes técnicos mais promissores para esse tempo de 2030 que possa vir a se chamar o CG. Então, do ponto de vista processual, é mais ou menos isso, certo? Certo. Muita especulação, difícil de saber no momento exatamente o que vai vir a ser o CG, e à medida que o tempo se aproxima, isso vai afunilando, as empresas vão tentando chegar no que a gente chama de pré-consenso ou consenso das tecnologias, até que chega o momento da padronização, e aí as soluções começam a ficar um pouco mais concretas, um pouco mais específicas, e aí a gente realmente tem que fazer o que a gente chama de sistematização e desenvolver os protocolos. Agora vamos lá. O que se especula hoje para o 6G? Se fala muito de uma cobertura completa, onde há uma integração talvez mais alinhada de sistemas, onde você consiga ter uma cobertura global. Isso envolve cobertura através de satélite, mas também a cobertura terrestre.
Já existe hoje o desenvolvimento de soluções de satélite no sistema 3GPP, mas o 6G visiona algo mais integrado ainda. Certo? Mas tem uma coisa que eu costumo falar, que eu acho interessante, que é a rede vai além dessa esticada dos KPIs, essa esticada dos requerimentos, né? A cada geração tem duas coisas que sempre acontecem, ou duas não, algumas coisas que sempre acontecem. Sempre a gente vai mais para frente na frequência, certo, o que gera uma quantidade de desafios novos, o que é muito legal para quem é pesquisador. A gente adora problema, engenheiro adora problema, porque o problema está lá para ser resolvido, né? Isso aí. A gente até brinca como inventor, né? Eu falando agora como inventor. É muito legal você estar numa reunião assim, você identifica uma coisa e fala assim, isso é um problema a ser resolvido. Basicamente, eu estou dizendo o quê? Eu vou escrever uma patente sobre isso aí. Mas, à medida que os sistemas vão evoluindo, a gente precisa de mais taxa de dados. Mais taxa de dados, a forma mais simples de você atingir isso é o quê? Você precisa de mais espectro. Mas onde é que tem mais espectro disponível? Nas bandas mais para frente. Por que as bandas mais para frente estão disponíveis? Porque é um espectro mais difícil de ser utilizado, né? Sim. Não é à toa que as frequências mais baixas elas são mais disputadas, de certa forma. Então, isso cria novos problemas. Então, uma certeza que sempre existe à medida que você vai evoluindo o sistema, você vai mais para frente. Só que a gente está chegando aí num limite de cobertura, onde já começa a ser um pouco questionável se realmente no CG vai fazer sentido a gente subir por frequências ainda maiores do que a gente envisionou para o 5G. Então, talvez não seja esse o caminho, mas o caminho das taxas de dados mais altas ok, nós vamos caminhando por essa direção. Mas será que é o bastante? Será que é o suficiente? Talvez não. Outra dimensão é a dimensão da latência. A gente também chegou num limite razoável com 5G, de 1 milissegundo. A gente pode baixar mais isso? Pode. Pode baixar mais isso. Mas será que a gente vai parar por aí? Acredito que não. E aí entra o terceiro ponto, que é o quê? É utilizar as redes celulares para outros propósitos. E aqui eu não vou dar muito spoiler, mas existe um conceito que chama a rede celular sendo utilizada como um grande sensor do mundo. O que quer que isso queira dizer, você pode pensar. Você imagina que você tem uma rede celular no mundo inteiro que recebe dados das pessoas que estão no mundo inteiro. Então, se você imaginar essa rede como um grande sensor, pode controlar qualquer coisa. De alguma forma. Não necessariamente controlar, mas você compreender. Vamos primeiro, o primeiro passo seria compreender Perfeito. O mundo à nossa volta. Eu acho que controlar já seria uma outra discussão. Então, isso gera discussões muito interessantes, porque é algo completamente novo, que vai gerar discussões novas sobre modelos de negócios, a utilização das redes celulares, questões éticas até certo ponto também, né? Essa questão da proteção de dados que você falou. Perfeito. Mas esse é um tópico de pesquisa exploratório que eu, particularmente, acho interessante, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Que legal. Bom, te ouvir aqui é muito legal. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando por horas sobre esse aspecto, né? Mas aí quando tu fala desse spoiler que tu não quer dar, mas tu deixa a entender, né, da onde a gente poderia ir, qual é uma preocupação que talvez todo mundo se faça, né? E eu que estou mais envolvido com proteção de dados. 5G é seguro? Existe segurança na tecnologia para não permitir, ou isso depende de softwares, e o 5G é só meio de transporte, de que os dados, que as informações não são capturadas por pessoas ou por sistemas que não visem o bem comum, enfim, como é que a sociedade, que é um pouco do painel lá que tu vai estar lá na BPI, né? Como é que a sociedade encara essas tecnologias para o seu momento atual de conhecimento, né? Como é que tu vê isso? A segurança é um ponto que se preocupa? Eu diria que há um exagero sobre esse assunto que foi um pouco, talvez um pouco distorcido, misturado a questões de geopolítica e
eu acho que gerou um pouco de confusão. E também teve um movimento aí de conspirações, né? Que o Sim, sim, 5G ia sim, trazer sim, isso, trazer aquilo. sim. Então, eu acho que isso criou um pouco de especulação. Eu costumo até brincar que, olha, eu estava lá quando o 5G foi decidido, foi padronizado, eu estava lá quando a gente estabeleceu as primeiras visões do que viria a ser, Uhum. e não tinha ninguém de nenhum grupo, não que eu saiba, não tinha ninguém de nenhum grupo conspiracionista envolvido nesse processo, não. Eram Criando um padrão de... simples engenheiros. Sim, eu Eram entendi. Não tinha simples... nenhum engenheiro do mal lá tentando achar um Não, backdoor na não. tecnologia. Não. Eram simples e boring e happy engineers, que a gente chama, né? São happy Legal. engineers tentando resolver o problema. Mas essa questão de segurança é uma questão que sempre vem evoluindo com os sistemas. Certo? Uhum. No 5G, eu acredito até que houve uma preocupação na padronização ainda, digamos assim, mais importante por conta da sensibilidade do serviço que a gente tinha em mente. Então, eu diria que o 5G é completamente seguro, é algo que foi pensado desde o início para ser seguro, e o 4G é um sistema seguro já, muito seguro. E o que havia de melhoras a ser feito do 4G, a gente sempre tentou fazer no 5G. Eu trabalhei um pouco com segurança, não era o meu grupo principal, Uhum. mas como o meu grupo era da interface aérea, que é a comunicação do terminal com as estações bases, os procedimentos de segurança eles são configurados através dos procedimentos que eu trabalhei. Então, eu trabalhei um pouco com segurança por estudar um pouco do sistema de segurança do 5G. Então, é um sistema seguro, tudo é padronizado. Agora, a segurança é aquela coisa. As pessoas que trabalham com segurança estão sempre trabalhando, tentando quebrar os protocolos de segurança, né? Para que eles possam compreender como foram quebrados e tentando evoluir. Então, é algo que evolui. Mas o estado da arte hoje do 5G de segurança é fantástico e é fruto de muitos anos de trabalho. É o que há de melhor hoje de tecnologia de segurança. Bom, Ícaro, Então, não é sim. nada dramaticamente preocupante, né? Uhum. Muita especulação aí. Sim, mais teoria da conspiração do que qualquer outra coisa em cima da tecnologia, né? De certa forma, sim. A tecnologia em si é uma tecnologia padronizada e segura. É o que a gente costuma dizer como mensagem, e eu fiz parte dos processos, e o sistema padronizado do 5G ele é seguro. A questão de equipamentos, eu acho que isso daí é algo um pouco mais complexo para ser debatido, um determinado equipamento, um determinado software, Sim. mas isso foge um pouco da discussão do sistema 5G. Não é porque você desconfia de um determinado equipamento que você vai falar que o sistema 5G não é seguro. É um pouco de falta de compreensão de como funciona a indústria. Isso daí. Perfeito, perfeito. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com o Ícaro Leonardo da Silva, diretor global de patentes da Ericsson, brasileiro, do Ceará, né? Uma pessoa generosa aí que está dividindo seu conhecimento aí, um brasileiro generoso está dividindo conhecimento conosco aqui no nosso canal sobre tecnologia 5G. Mas eu ia fazer agora, vou te fazer uma pergunta pessoal para a gente ir para o encerramento, em vez de nós falar de tecnologia, queria falar aqui exatamente do Ícaro da tua carreira aqui, porque assim, uma das coisas que a gente vê no Brasil, Ícaro, e tu conhece bem a nossa realidade, é o seguinte: poucos profissionais querem hoje ir para a linha a gente vê, pelo menos olhando para as universidades, poucos profissionais querem ir para a linha da ciência exata, há uma carência enorme de profissionais na área de tecnologia, principalmente, onde eu conheço mais. Não sei se tanto nas engenharias, na tua área, mas o que tu diria hoje para um jovem que talvez nos escute aqui no podcast sobre a formação que tu teve lá no Ceará, lá desde a tua origem, e chegar hoje na Ericsson, né, e poder contribuir globalmente com o teu conhecimento, com a tua pesquisa aí para nós brasileiros e o mundo em si, sobre avanços e inovação. Qual é o caminho que um jovem hoje deveria perceber sobre o mundo? Quer dizer, o mundo é um mundo mais tecnológico, o mundo vai para essa linha. Vale a pena seguir uma carreira semelhante à do Ícaro ou estudar ciências exatas? O que tu diria isso hoje para um jovem de, sei lá, 15, 16, 17 anos? Pergunta
Profunda essa. Uhum. Regis, eu acho o seguinte, eu acho que a área de engenharia é uma área fantástica, sinceramente. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido esse caminho e, como você falou em um determinado momento, eu acho que a oportunidade que você tem de impactar a sociedade é algo que deveria já te motivar a te interessar pelo assunto. Um outro aspecto relacionado às engenharias é que, uma vez que tu te formas em engenharia, tu também abre uma gama de possibilidades para a tua vida. A quantidade de colegas engenheiros que não trabalham só com engenharia é grande, é enorme. Eu acho que a engenharia te dá um ferramental que te permite resolver problemas, ter uma visão analítica dos sistemas, do mundo, e te permite aprender a resolver problemas, aprender a estruturar um problema. E com as ferramentas que tu tem, tu vai tentando resolver aquele problema, ou criar aquele projeto. E a partir do momento que tu vai desenvolvendo na tua carreira, tu vais encontrando problemas que tu não viu antes e vai precisar de ferramentas que tu ainda não conhece. Mas como tu entendeu o método e esse processo, isso te dá essa bagagem e tu encara um problema sem medo. Eu acho que a engenharia te dá essa possibilidade. E o fato de tu poder trabalhar com coisas, e agora trazendo um pouco do lado meu pessoal, eu acabei trabalhando com um sistema que é global, certo? É satisfatório, é legal a gente pensar assim que, poxa, eu estou aqui na Suécia, é um país de alta tecnologia, verdade, é um país de alta tecnologia, mas num corredor aqui, do lado ali tem uma florestinha, onde a gente vai caminhar depois do almoço, e ali a gente está desenvolvendo tecnologia que vai para o bolso de todo mundo, cara. No mundo inteiro tem gente com um smartphone que tem uma tecnologia que a gente pensou ali, naquele corredor, depois do almoço. Que show. E isso é legal, é satisfatório. E eu creio que o brasileiro é um povo criativo. O brasileiro é um povo que, por conta das dificuldades inerentes do país, acaba desenvolvendo algumas habilidades adicionais que talvez a gente não veja em todas as culturas, em todos os povos. E é um povo que trabalha muito também. É um povo que se dedica e, às vezes, existe aquele estereótipo do brasileiro que gosta de viver a vida, gosta de aproveitar, que acaba não sendo não é toda uma inverdade, mas quando a gente conhece os profissionais brasileiros que trabalham na nossa área, no mercado, a gente percebe que o brasileiro é um trabalhador que se esforça, que se dedica, que gosta de fazer as coisas com perfeição, e eu acho que a minha formação contribuiu muito para a pessoa que eu sou e para o processo que eu vivi aqui na Suécia, e é isso. E a gente vai aprendendo aos poucos. A gente precisa deixar um pouco de lado aquele famoso complexo de vira-lata, sabe? Acho que nós temos excelentes profissionais no mercado internacional. E a gente tem tudo para se tornar um grande país, uma potência tecnológica também. Que legal. Que bacana. É isso que eu diria. Inspirar aí os jovens a se enveredarem pelos caminhos da engenharia. Que legal. Não, é legal, vale a pena, é legal te vale ouvir. a pena. É. Vale a pena e não falta trabalho também. Eu acho que assim, é uma realidade hoje a dificuldade de você conseguir um trabalho, mas eu imagino que, eu acredito que na área técnica sempre há uma demanda maior do que a oferta. Então é algo também que, além daquela questão do sonho, da profissão que você almeja, é bom a gente ser pragmático também e pensar assim, tá, mas com essa profissão, quais são as possibilidades que eu tenho daqui a 20, 10, 30 anos? E eu imagino que uma carreira na engenharia é uma carreira relativamente segura, eu diria. E uma pergunta que eu não te fiz também do teu dia a dia agora. O que faz um diretor de patentes na Ericsson? O que é? Além de ser pesquisador, o que mais tu faz, assim? Como é que tu representaria ou traduziria para nós isso hoje? Varia um pouco, certo? No meu caso, eu posso te citar 3 coisas. Uma delas é o desenvolvimento do nosso portfólio, que basicamente é coordenar todas as atividades das patentes, que no meu caso, do 5G, são as patentes que são mapeadas no padrão 5G. E desenvolver o portfólio é desenvolver esses mapeamentos, né? A gente chama de claim charts.
Mas, basicamente, é desenvolver esses mapas. E esses mapas é parte de um material que a gente, durante as negociações de licenciamento, discute com as empresas para as quais a gente tem essa relação. Então, é uma outra tarefa que eu tenho, que é participar dessas negociações de licenciamento, onde parte desse processo é uma avaliação técnica dos portfólios. Então, a gente recebe patentes deles, eles recebem as nossas patentes e a gente discute o valor desses portfólios, às vezes discutindo patente por patente. Então, tem uma dimensão razoável técnica nessa parte. E uma terceira dimensão é um pouco mais variável, de indivíduo para indivíduo. No meu caso, eu faço questão de continuar participando da parte técnica. Não todos os meus colegas fazem isso. Eu gosto ainda de ser inventor, continuo inventando. E eu também participo no Brasil uma espécie de projeto de comunicação relacionada à propriedade intelectual, tentando explicar a importância da propriedade intelectual para os ciclos de inovação e a importância das patentes essenciais dos sistemas, para que a gente tenha a evolução dos sistemas e continue tendo inovações a cada ano. Que legal. Coisa mais local. A minha participação no Brasil, a minha pequena contribuição hoje no Brasil e, de certa forma, a minha participação no teu podcast também e na ABPI, no congresso da ABPI, é parte dessa tarefa também. Que legal. Que eu faço com o maior prazer. É o meu contato ainda com o Brasil, tem a ver com isso. E nós agradecemos, Ícaro. Agradecemos como brasileiros aí por estar fazendo essa ponte aí conosco ainda e contribuindo para que a gente também evolua com a nossa tecnologia aqui. Fico feliz aí de poder conversar contigo exatamente no momento em que a tecnologia 5G está começando no Brasil. A gente ainda está tateando no escuro para saber o que vai acontecer, quais são as aplicações, quais são as startups que vão inventar softwares, aplicativos que utilizem essa tecnologia. Quer dizer, cria um ecossistema positivo, né, para novas inovações, novas empresas, novos empregos. Isso para o Brasil é maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. E o Brasil tem uma comunidade de software avançada, tem muito jovem. Eu espero também que nos últimos anos tenha surgido pessoas com espírito empreendedor também. Eu acho que vão aparecer oportunidades e eu estou só esperando aí o próximo aplicativo sair do Brasil, assim, estourar no mundo inteiro. Que legal, muito bom. Ícaro, super obrigado por estar aqui conosco. Espero que a tua mensagem, a tua fala tenha inspirado aí outras pessoas também a se interarem mais sobre o tema 5G, futuro das comunicações e as possibilidades que a gente pode criar com isso. E, quem sabe, né, a tua fala mesmo que rápida, inspire outros jovens a estarem nesta área de engenharia, de propriedade intelectual, de inovação, de tecnologia, para a gente poder ter aqui como nação a possibilidade de competir com o primeiro mundo, que é uma coisa que eu defendo muito, né? A gente, como tu disse, a gente trabalha pra caramba aqui, a gente tem pessoas maravilhosas, inteligentes, tu é um belo de um exemplo aqui, né? Se destacando a nível mundial, e nós podemos fazer muita coisa bacana no Brasil e inspirar muitos negócios e participar dessa competitividade global com o nosso intelecto, né? Com a nossa propriedade intelectual, que é isso que a gente tenta criar aí nas áreas de engenharia, com as patentes e tudo mais, né? Então, super obrigado. Fica aí uma mensagem final, se tu quiser dar aí para o nosso público e agradecido. Não, eu queria agradecer aí pela participação, pelo convite, né? Pelo convite para participar do teu podcast. Mandar um abraço aí. Espero que tenha podido inspirar alguns jovens aí e as pessoas possam se entusiasmar também com essa questão do 5G começando no Brasil e se interessar também por esse tema de propriedade intelectual. Se quiserem também entrar em contato nas redes sociais, fiquem à vontade. Pode deixar aí o contato contigo. Sim, tu tem perfil no LinkedIn? Tem um perfil no LinkedIn. Só procurar Ícaro Leonardo da Silva, eu acho que você me encontra lá. Legal. E eu posso adicionar. E deixar um recado também, né? Do dia 22 de agosto, a gente vai estar aí participando do painel da ABPI, abordando o tema da Sociedade 5.0.
Eu vou estar falando um pouco mais sobre questões que a gente conversou hoje, sobre esses ciclos de inovação, a importância da propriedade intelectual para que a sociedade 5.0 seja possível. Que legal. Então, é isso aí. Obrigado, Regis. Obrigado, Ícaro. Super abraço aí. Até o nosso próximo podcast Negócios TI e Direito. Um abraço. Tchau, tchau.